Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. (22 de julho), muito boa tarde para você, semana começando e o Tempo e Dinheiro também, com muitas informações a partir de agora para você, produtor e produtora rural de todo o nosso Brasil. Começo falando do tempo, porque a semana em São Paulo tem aviso de baixa umidade e gangorra diária nos termômetros. Então, muita atenção, várias cidades de todo o estado de São Paulo, não só no estado de São Paulo, lá na previsão do tempo eu vou explicar para vocês que muitas cidades de outros estados também tiveram níveis baixíssimos de umidade, 17%, 18% no Mato Grosso do Sul. Enfim, abaixo dos 20% a gente já sabe que é um índice bem preocupante para a saúde. E as temperaturas vão oscilar de 12 até 26 graus. Tempo seco essencialmente em todo esse nosso Brasil. Mas mais detalhes eu passo daqui a pouquinho na previsão do tempo. Eu vou agora com o João Batista. Boa tarde para você, João. Boa semana. Boa tarde, Karina Botião. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Boa semana para todos nós. Sabe, aqui, ó, vocês estão vendo aqui na minha janela. Tem as luzes refletindo aqui na janela do campo, mas você não vê um fiapinho de nuvem no céu. Assim, seco, vamos até agosto. Assim, as previsões estão mostrando que nós vamos ter agosto com esse tempo seco dentro do calendário, né? Inverno, a hora que chegar a primavera, que as chuvas deverão voltar. Isso nós vamos cuidar mais à frente, Karina. O que eu tenho para dizer e todo mundo está repercutindo na mídia social, que hoje é muito fácil, né? É essa desistência da candidatura de Joe Biden à reeleição lá ao governo dos Estados Unidos. Era um fato esperado, os democratas insistiam, mas quando acontece, né, você fica impactado. Puxa vida, por que o cara desistiu? Não é por causa da idade, tem muita conversa sobre essa desistência, mas o fato mesmo é que os republicanos, que são os adversários do Biden, né, do Trump, estão pedindo para ele desistir, renunciar ao governo dos Estados Unidos. Ele não pode ser candidato, também não pode governar, porque as razões continuam. Ou seja, a idade, sem apoio, com o Partido Democrata procurando outro candidato. Então, assim, a primeira discussão é essa, né? Mas o Biden diz que vai continuar, vai até o fim, essa é a informação que nós temos. E aí vem a candidata que vai enfrentar o Trump, a Kamala Harris, que, segundo o New York Times, ela pode ser mais progressista do que Biden na economia, ou seja, mais comunista, vamos traduzir do nosso jeito aqui. E ela já se preparando para ser indicada pelo Partido Democrata, ela já vai na agulha, né, no dedo, na ferida do Trump, que é aonde? Lá no estado que mais defende, os estados que mais defendem o Trump, que são os produtores de soja, porque com a possibilidade do Trump colocar sanções sobre a China, que é o grande importador de soja, a China virá comprar soja mais do Brasil, vai beneficiar a gente. Então, a Kamala Harris já coloca essa questão em discussão, enquanto que o Trump revida dizendo que ela é que permitiu o ingresso do pessoal da América do Sul, que vai, a América Latina, que está todo entrando lá nos Estados Unidos, sem fronteira, sem porta, sem nada. E aí essa vai ser a discussão que vai permear o debate lá nos Estados Unidos. Mas, enfim, Karina e amigos do Tempo e Dinheiro, temos opiniões para todos os lados. Aliás, hoje o nosso editorial é esse, né? Tribunal Superior de Opiniões. Todo mundo tem opinião, certo? Inclusive o mercado está subindo com opiniões divergentes. Sobe, o Branda vai dizer, o Vladimir Brandalize vai dizer, não, está subindo porque o mercado gosta que os republicanos voltem ao poder. Já os progressistas dizem ao contrário, não, está subindo porque a Harris pode enfrentar o Trump. O fato é que a soja subiu bem,
Logo após a abertura, desde ontem à noite, 9 horas da noite, ele veio subindo e o gráfico mostra isso, agora quase 20 pontos de alta, já até teve mais, mas o agosto 11,16,75, agora 1,80% de alta, 19,75. Nós vamos falar muito sobre isso, preste atenção, que está na hora da gente começar a olhar os heads, fazer travas, né? Porque não é uma alta sequencial, não é tendência, é apenas um momento. Preste atenção nisso, o Vladimir vai contar isso para vocês. O café também sobe. Nessa segunda-feira, de forma geral, os mercados sobem, ficaram, né, felizes com a desistência do Biden. Essa é a leitura. Então, o café agora alta de 6,10 cents, alta de 2,55 lá em Nova York, no café arábica. O valor do último da libra peso, 244,28 cents, 244,30 agora. E o fato maior que está puxando a soja, diz o meu amigo Hélio Sirimarco da SNA e também a Carla Mendes, é o farelo. O farelo de soja subindo mais de 3% por causa de anúncio de greve lá dos portos da Argentina. E os produtores esperando que o Milei corte, diminua as retenções. Tudo isso fazendo força, foco nos preços do farelo. Karina Botião, mais um dia de fortes emoções, com muitas notícias. E a gente gosta, né, Karina? A gente adora, né, João Batista? Daqui a pouquinho tem análise do João, muito mais. Só que antes, como é de praxe aqui no Tempo e Dinheiro, quero mostrar as contribuições dos nossos seguidores aqui da nossa programação, começando pela Fabiana Silveira de Piratini. Olha que lindo que estava o domingão ontem por lá, os animais no pasto. Ela falou, foi um dia de sol maravilhoso e dá para ter ideia, viu, Fabiana? Que lindo que estava o céu aí, a sua paisagem. Aí hoje ela disse que assim, ó, amanheceu com cerração, nublado, né? Não estava tão lindo, né, como ontem, mas tá aí os registros de hoje da Fabiana Silveira. Tem também foto do Roberto Leitão, de São Vicente do Sul, também Rio Grande do Sul. Olha só, o trabalho das abelhas já tá aí, estão a milhão por lá, segundo ele. Inclusive, essa espécie, a gente sabe, não tem ferrão, sobrevive em diferentes ambientes, inclusive na área urbana. João Batista, vou fotografar o nicho do meu pai também lá na cidade, que ele também tem de abelha jataí, tá? Uma maravilha também. E para a gente começar, vamos exibir a bandeira que nos representa o Tempo e Dinheiro e os nossos produtores rurais. Hoje o Davi da Luz fez uma nova paginação aí para a nossa bandeira, portanto tá aí a nossa mensagem de otimismo, como sempre, de que o Brasil vencerá. Tempo e Dinheiro está no ar. Dia 22 de julho, segunda-feira, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando por ele que está viajando hoje, Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, João Batista, estamos no aeroporto aqui de Curitiba, indo para Rio Verde, Goiás. Pessoal do Rio Verde, hoje estaremos aí. Temos uma palestra aí hoje às 7 da noite, esperamos vocês lá. E o Mercadão começa a semana animado. Semana passada foi uma semana que começou triste, né? Semana passada teve um atentado contra o Trump e o mercado despencou. Essa semana não. O Joe Biden aí pediu a toalha, né? Desistiu da candidatura e o mercado se animou. Mercados em geral está animado. Puxando as cotações. Mercado de farelo e óleo também puxando. Também tem notícia ali da Argentina. O pessoal da Argentina novamente com risco de greve. Então, farelo puxando forte, todo mundo ajudando. Semana começando bem e alta no Brasil. Já vamos comentar isso aí no Tempo e Dinheiro. O destaque dessa semana é a pouca chuva em praticamente quase todo o país e muita amplitude térmica. Frio de manhã, esquenta de tarde. E outra massa fria chegando semana que vem. Tudo na previsão. Muito boa tarde, Karina Botião, João Batista Olive, boa semana a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. 25 graus agora na capital paulista, 36% de umidade, mas está caindo bastante, já começa a sentir na própria narina, né? Na respiração, esse ar mais pesado aqui na capital paulista. Bom, o mercado boi gordo abre praticamente a semana buscando algumas posições, algumas valorizações nas praças pecuárias brasileiras. De qualquer forma, tudo isso reflete
7 lá na B3. As negociações nesse momento apontam queda na abertura. Nesse momento, as negociações apontam aí o julho a R$ 231,20, estável, praticamente 0,04% de queda, 0,09% a agosto a R$ 234,10 por arroba, setembro R$ 235,35 de queda. O outubro a R$ 239,85 hoje, na sexta-feira chegou a bater os R$ 245 lá na B3 com poucos contratos negociados por vencimento, mas isso demonstra também a expectativa de um aumento da oferta no finalzinho do ano. Mas até lá, a expectativa também de que os preços subam no mercado interno. Aí está a referência para o indicador CPESALC 232,30, 0,19 de queda. Caiu um pouco menos do que subiu ao longo da última semana o indicador. Daqui a pouquinho a gente traz mais informações, inclusive falando sobre o mercado do boi gordo com o pessoal da Scott Consultoria, uma análise especial. Vamos aproveitar, vamos dar um giro de informações, vamos à expectativa de negócios hoje na Bolsa de Chicago e também na Bolsa de Nova York, começando pela soja em Chicago a $11 mais 16,12, sobe 1,74%. Daqui a pouquinho Carlinhos Mendes vai explicar o porquê. Milho a $4, 12,60, alta de 1,88, agora 1,95 de alta. Trigo, $5, 49,60, 1,22 de alta. O café na Bolsa de Nova York tem agora um ajuste positivo, sobe nas negociações a 243,24, agora 243,47, alta de 2,21%, enquanto que negociações para o café robusto Conilon na Bolsa de Londres, também do lado positivo, ampliam a alta para 0,91% nesse momento a $4.566 por tonelada. Abre em alta o café, bem próximo da estabilidade, mais alta para o café em Londres e uma boa alta em Nova York. Açúcar a 18,29, queda de 1,98%. Algodão a 70,49, cai 0,30%. Petróleo a $78,48, agora queda de 0,46, 78,28. Ouro a $2.386,15 por onça Troy, recua 0,54%. No mercado cambial, o dólar hoje recua 1%, de olho no cenário político, eleições nos Estados Unidos, desistência de Biden a concorrer à eleição por lá e também de olho na política fiscal aqui no Brasil, alguns anúncios foram feitos, o dólar está aí, os R$ 5,55 mais 59, 0,99 de queda nesse momento. O índice Bovespa na B3, ações negociadas por lá, estável, 0,07% de alta aos 127.716 pontos. Nesse momento, o dólar cai, índice Bovespa próximo da estabilidade, em uma semana que promete muitas notícias, e essas você vai encontrar aqui nessa edição do Tempo e Dinheiro, que está só começando, não é isso? Karina Botião, boa tarde para você, boa semana. Só começando, Sérgio Braga. Boa semana para você também, ótima tarde. Daqui a pouquinho eu te chamo de volta para a gente conversar sobre café, pecuária e muitos outros assuntos. Eu volto agora aqui para o nosso Giro Rural. Vamos saber o que é destaque nesse comecinho de semana, com base nas notícias do agronegócio, do portal que é referência aqui para o Tempo e Dinheiro, Notícias Agrícolas. Frango. A Associação Brasileira de Proteína Animal e a Associação Gaúcha de Avicultura afirmam que o impacto da Newcastle deve ser limitado e aguardam rápida retomada do comércio. Soja CPEA. Maior demanda eleva preços do óleo de soja. Milho. Apesar de colheita adiantada, comercialização é lenta. Leite. Preço ao produtor avança 10%, mas pode perder a força em junho. E ovos. Cotações são as menores desde janeiro deste ano. Indo agora um pouco para o cenário internacional, os riscos de uma guerra maior na Europa têm se intensificado depois que o presidente russo, Vladimir Putin, finalmente recorreu a um conflito aberto contra a Ucrânia. Por isso, desde o começo do ano, vários países europeus estão tomando a seguinte medida, que foi noticiada hoje pela CNN, nos assusta,
mas é uma medida que vários países têm tomado desde o começo do ano. A Europa recorre ao alistamento obrigatório em meio à ameaça crescente da Rússia. Manchete da CNN. Nós temos, Gleidson? Bom, após o Maduro falar em banho de sangue em caso de derrota, o Globo diz o seguinte: Argentina, Costa Rica, Guatemala, Paraguai e Uruguai pedem salvos-condutos à Venezuela para opositores refugiados em embaixada. 6 dissidentes estão refugiados há mais de 100 dias na missão argentina em Caracas. Os países também exigiram o fim da perseguição política. A Folha está falando sobre a oposição na Venezuela, que tem 60% de apoio, é o que está indicando os principais institutos. O país está há uma semana a menos, né, das eleições presidenciais, que opõem o ditador Nicolás Maduro ao diplomata Edmundo González. Ainda lembrando que a Venezuela ordenou o fechamento das fronteiras do país a partir dessa sexta-feira, meia-noite. Agora, logo após o Biden anunciar a desistência da sua candidatura à reeleição, os adversários pediram que ele renuncie ao cargo. Na Folha de São Paulo, lideranças republicanas pedem renúncia de Biden após a desistência da candidatura. Mas, de acordo com a Folha, o porta-voz da Casa Branca diz que o Biden terminará sim o mandato. No Brasil, da Notícias Agrícolas, mercado volta a projetar inflação acima de 4% nesse ano no Focus, com dólar e PIB também mais altos. Os investidores estão temendo que o governo não leve a sério o equilíbrio das contas e começam a se preocupar com os déficits e as dívidas. Olha o Estadão, The Economist. Com Lula, Brasil caminha no lado selvagem da economia. E ontem a Folha de São Paulo acusou o Supremo Tribunal Federal, o STF, de ignorar 4 pedidos feitos pelo jornal por meio da Lei de Acesso à Informação. Tá aí da revista Oeste, Folha acusa a STF de ignorar a Lei de Acesso à Informação e de omitir viagens de ministros. O jornal disse que a corte não respondeu à solicitação dos repórteres. Aí o Barroso contestou, manchete da Folha. Barroso contesta a reportagem da Folha sobre recusas do STF à Lei de Acesso. O ministro falou que, como a corte não paga passagens internacionais para a participação de ministros nos eventos, é impreciso e injusto, de acordo com ele, falar em omissão de informações, João Batista. Nós estamos no editorial de hoje, Karina, exatamente abordando isso, sobre o império das narrativas. Nós estamos colocando um editorial, Gleidson, o TSO, criamos um outro Tribunal Superior de Opiniões, porque o que importa é comandar o império das narrativas, é disso que se trata. Porque nós estamos dizendo no nosso editorial, porque, como exemplo, algumas expressões ditas no governo anterior do Bolsonaro, a imprensa classificava como crime, mas ditas pelo governo atual são apenas deslizes. Os incêndios no governo anterior eram todos criminosos, mas hoje, bem, é a culpa do aquecimento global e a alta dos preços, Karina e amigos do Tempo e Dinheiro, no governo anterior era incompetência, mas agora é culpa do cenário externo. E para finalizar, estamos dizendo no nosso editorial, os chamados memes, que é o assunto do momento. Contra o governo anterior era no deleite nas bancadas do jornalismo, tomadas pela esquerda. Mas hoje são memes orquestrados, criminosos, devem ser proibidos. E olha, o pior, Karina, as redes sociais reguladas, WhatsApp, por exemplo, que leva o conhecimento para toda a sociedade brasileira. Como diz o nosso editorial, o Tribunal Superior de Opiniões, que trata da liberdade de expressão garantida na Constituição, mas uma Constituição que só vale para eles, que imperam, que controlam as narrativas e as opiniões. Tudo em nome da democracia deles, Karina. Por isso que nós temos que sempre acompanhar e ficamos muito felizes de estar ao vivo com o Tempo e Dinheiro para poder colocar as outras informações para todos os nossos telespectadores, usuários. Temos uma necessidade de também informar como está a população dividida hoje por estrato social. Veja esses números como é espantoso. Nós temos 203 milhões de habitantes no Brasil. Veja como é que está dividido. Gleitz, dá para aumentar? Tá bom assim? É o que nós temos? Bom, 43 milhões do total da população são empreendedores, trabalhadores, empresários. 43. Aí tem 12 milhões de servidores públicos, federais, estaduais e municipais.
39 milhões de aposentados, pensionistas, pessoas que vivem de auxílio federal. E 53 milhões de crianças e adolescentes até 18 anos. E se espantem, temos 56 milhões de pessoas vivendo do Bolsa Família. É importante saber quanto custa cada um desses grupos para todos nós que trabalhamos, e muita gente diz que os servidores públicos custam mais caro que todos, o que seria muito pior. Essa é a realidade. Então, quando a gente vê, Karina, esses memes, o Lula falando bobagem, tudo isso para nós estão tentando desviar o assunto, a atenção do foco principal, que é a nossa economia. Temos que trabalhar para sustentar toda essa carga de pessoas que vivem do Bolsa Família e os impostos que nos cobram. Karina Botião. Nós do Tempo e Dinheiro continuamos focados aqui, né, João Batista? Eu sigo agora com as informações do clima, vinheta do tempo hoje no ar, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade, oferece o tempo hoje. Olha, a manchete da Clima Tempo hoje é a umidade do ar. Cidades do Brasil com umidade abaixo dos 20% traz riscos, traz impactos. Ontem, várias cidades, como eu disse, registraram umidade menores do que 20%. A moderada, para vocês terem ideia, seria entre 40% a 70%. Então, imagina 20%, menos de 20% é considerado muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, Barretos, em São Paulo, 16%. Querência, no Mato Grosso, 17%. Cuiabá, 18%. E Coxim, no Mato Grosso do Sul, 19%. Portanto, nosso cuidado com a hidratação, com esse tempo seco, para que a saúde não seja comprometida, e vai continuar assim nos próximos dias. A gente está com tempo seco durante todo o finalzinho desse mês, está difícil de vir chuva. Daqui a pouco a gente vê com mais detalhes no Cosmo e Met. Mas antes queria mostrar para vocês o mapa de novembro, dezembro e janeiro. Olha só, no Círculo Atlântico com faixa litorânea aquecida, uma parte fria, risco de frio forte ainda para o final desse mês de julho, e o mês de agosto com previsão de um frio bastante intenso. Temos também para 10 dias o modelo europeu no Paraná. Olha só, alguma previsão de chuva, mas muito pouco ainda, né? Olha só, Paranavaí 10,6 milímetros, Londrina 6,7, Roncador 17,4, enfim. Esse é o cenário, pouca chuva. Modelo europeu de 10 dias também para o Rio Grande do Sul. Muda um pouco, olha, temos um pouco mais de volumes aí em Porto Alegre, 78,2, Santa Maria 46,9 milímetros, Passo Fundo menos 16,8 milímetros. E aqui uma sequência de previsões do CPTEC, olha só, a gente tem de 24 a 30 de julho, Brasilzão seco, né? Esse amarelo não significa chuva pra gente, o que significa chuva é a partir do azul, mas o clarinho ali a gente tem um pouquinho só em Minas, Espírito Santo, Rio de Janeiro nesse período, mas muito pouco. Depois de 31 a 6 de agosto, não muda muito, continua seco, temos chuva lá no Amapá, um pouquinho no litoral do Maranhão, e ali, oeste do Rio Grande do Sul e o litoral de Santa Catarina, mas durante todo esse período, e um volume baixinho, entre 5 e 10 milímetros no máximo. E também, por fim, de 7 a 13 de agosto. Não muda, hein? Aí tá seco mesmo, algumas chuvas isoladas lá no norte, entre Pará e Amazonas, litoral ali do Espírito Santo, litoral sul da Bahia, mas é isso, um cenário de poucas chuvas, típico também para essa época do ano. E vamos saber agora, então, em tempo real do satélite... temos esse mapa ainda, olha, de 2 de agosto a 1º de setembro. Aí já é um período maior, a gente está vendo aí para o próximo mês inteiro, praticamente. Aí sim as chuvas retornam acima da média para o período, mas lembrando, pessoal, nos 30 dias. Então ainda vai demorar um pouco para a gente voltar a ter chuvas, tanto no sudeste, aí envolvendo também Centro-Oeste, Mato Grosso do Sul, olha, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vamos ao satélite da NOAA para a gente saber em tempo real, agora o que a gente tem para o Brasil. Tempo seco, olha, tempo aberto, bastante aberto ali em Minas Gerais, no sul da Bahia, Espírito Santo inteirinho, não tem uma nuvem.
No norte também no Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, também chega um pouco ali no Distrito Federal, Goiás, oeste do Mato Grosso do Sul. É isso, não temos chuva nesse momento, temos mais nebulosidade passando ali pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina, nebulosidade que a Fabiana viu lá em Piratini hoje no comecinho do dia, né? Então, mais isso, mas não chuvas. Vamos saber para os próximos 7 dias a previsão do IMET. A gente começa a nossa previsão então por amanhã, terça-feira, dia 23. Tem bastante umidade ali focada no litoral da Bahia, mas logo ela se dissipa. O Brasil está seco, terça, quarta-feira, mais em Roraima, que a gente tem chuva ali no norte do Amazonas, também litoral do Pará, do Maranhão. Essa umidade volta pelo Rio Grande do Sul no dia 25, quinta-feira, avança pela Bahia, pelo Sergipe, ali no litoral. No sul já vai embora na sexta-feira, dia 26. Na Bahia ela permanece ali, essa umidade, essa possibilidade de chuva na faixa litorânea nordestina. E no sábado, olha, chuva no Rio Grande do Sul, ali no leste do Rio Grande do Sul, mais ao sul. No dia 28, domingo, volta para o oceano essa chuva, fica mais ali no litoral da Bahia, umidade também para o litoral de São Paulo, Paraná e Santa Catarina, um pouco no dia 29, segunda-feira. Olha, vou até destacar o dia 27, que é sábado, no Rio Grande do Sul, a gente tem essa chuva aí que vocês vão ver agora, olha só. Não é para o estado inteiro, nem é um volume tão alto assim, mas é um volume bom ali, pegando principalmente a região metropolitana de Porto Alegre no sábado, mas a gente viu que ao longo do domingo já vai embora para o oceano essa chuva aí. Vamos saber com mais detalhes as explicações do nosso especialista da Climaterra, Ronaldo Coutinho. E estamos aqui, como a gente disse, um destaque, essa semana é uma semana seca. Não tem, praticamente quase o país inteiro com tempo seco. Essa chuva aqui no Rio Grande do Sul pode ser na quinta-feira, pouquinha coisa. Tu vê que o sul do Brasil praticamente nada, o sudeste nada, alguma coisinha de nada aqui no nordeste, Minas, norte, Espírito Santo. Um pouco de chuva aqui no centro-leste da Bahia, Cealba, até no sertão de Pernambuco. Essa faixa aqui do nordeste está melhor. E aqui como é de praxe também. Mas grande parte do país é uma semana de tempo seco, umidade baixa e uma amplitude grande na temperatura. Nos próximos 10 dias também. Aqui melhora um pouquinho a chuva, melhora um pouquinho aqui no Acre, continua seco nessa grande área do país e aqui no sul aparece chuva. Então teremos chuva e muito frio também. Então a chuva volta ao Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Provavelmente alguma coisinha no sábado à tarde, domingo, pouca coisa, mas principalmente segunda, terça, quarta da semana que vem. Pode ter um bom volume de chuva, muito bem-vindo, assim como o sul e litoral de São Paulo, Rio de Janeiro também, e melhora pouco aqui no Nordeste e mais aqui no Norte. No centro do país, como é de se esperar, tempo seco. Nas anomalias nós temos o quê? Os próximos 15 dias, uma enorme área do Brasil normal, que é o branco, abaixo da média aqui na Amazônia, não toda, né, porque aqui em cima está acima do normal, abaixo do normal aqui no sul. Porém, quando tu pega do dia 27 de julho ao dia 5 de agosto, o sul do Brasil começa a ficar acima da média. Então, quando a gente começar a entrar em agosto, vai aumentar a chuva aqui no sul. E a temperatura, essa semana, muita amplitude. O pessoal tem uma ideia, teve áreas ali das serras de Minas Gerais que passou de 4 negativo hoje, deu negativo ali na Serra da Mantiqueira, que faz parte, aqui na Serra Catarinense deu negativo, em Palmas deu 0 grau, deu geada no Paraná, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, próximo ao estado. Isso vai continuar. Essa semana, frio de manhã, esquenta de tarde. Curitiba deu geada hoje com 2, 4 graus nos arredores da cidade. Então isso vai continuar no sul, no sudeste, com madrugadas frias e tardes quentes. No nordeste também vai ter madrugadas frias para o padrão deles. Essa aqui é a grande massa de ar frio que pode entrar semana que vem, entre 29 e 4 de outubro, fazendo muito frio no sul e um choque térmico grande também no centro-oeste e também vai esfriar no sudeste. Então, fiquem atentos com as previsões dessa semana para ver como vai ser essa onda de frio que pode chegar na semana que vem. Obrigada, Ronaldo Coutinho, pelas informações. Lembrando que esse quadro foi um oferecimento da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Gente, o negócio é o seguinte, o tucano, que a gente viu lá no Mato Dentro semana passada,
foi pego em flagrante novamente se alimentando do farto pé de mamão do João Batista e da Vera Olive lá no sítio. Dá só uma olhada nesse flagrante. Pode voltar para mim, Gleidson, que daí você coloca no mudo e o João comenta. Ô João Batista, clima agradável, alimento ali farto, abrigo para os filhotes. Tá criando tucano, João Batista? Legal aqui para a gente para mostrar que é um quadro humano, né? Nós estamos vivendo a vida, né? Mostrando, né, Karina, a importância da gente conviver com a natureza. Eu moro aqui na roça, o sol está quente, de manhã bem frio, a madrugada, então nem se diga, mas amanhã nós vamos mostrar os ipês, ipê roxo, ipê branco, os ipês amarelos estão chegando, as primaveras. Assim, estamos vivenciando nesse instante, Karina, em todo o Brasil, apesar da secura, um clima controlado. É isso que a gente pode dizer. Depois de todas as consequências trágicas que se abateu sobre o Rio Grande do Sul, no ano passado as chuvas chegaram tarde para o plantio, nesse momento nós estamos com um clima ameno e em paz aqui no nosso país, apesar das opiniões contrárias, Karina. Paisagem linda, João Batista, parabéns. Amanhã a gente vê os ipês, hein? Quero ver. Variedades. A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta, João Batista fala da soja, do milho e muitas outras informações. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? O livro Sementes e Diagnose de Limitações traz um apanhado detalhado sobre o estabelecimento da lavoura, desde a semeadura até a obtenção das indústrias da produtividade, que são as plantas da lavoura. A gente faz um diagnóstico muito detalhado com relação aos erros de diagnose, aos aspectos de diagnose dos problemas de plantio. Essa é a peça-chave do livro, ou seja, você vai conseguir identificar com fotos e detalhes e informações técnicas diversos problemas de plantio que podem estar ocorrendo na sua fazenda. Grande abraço! De volta com Tempo e Dinheiro, vou direto com o João Batista para a gente saber como estão as cotações da soja nesse comecinho de semana, João. Pois é, dia de recuperação de preços por causa dos eventos, principalmente lá dos Estados Unidos, e possibilidade de greve na Argentina. O Vlamir vai contar isso para a gente já, mas vamos contextualizar mostrando os preços desse instante em tempo real. Olha, e o agosto agora com alta de mais de 20 pontos, hein? Alta de 1,86, subindo o bushel para agosto a 11,17,5. O gráfico mostra isso, a gente tem que deixar subir, mas sempre atenção para o momento de você fazer hedge, preste atenção nisso, né? Como é que estão os 4 vencimentos? Também, aí tem um delay, mas estão, olha, o novembro já com 30 pontos praticamente de alta. Vamos ao agosto 11,16, agora há pouco, né? Tem um delay. Setembro 10,61, novembro 10,65,5, janeiro 10,80. Daqui a pouco o Vlamir conta tudo isso para a gente, mas antes os preços aqui no Brasil, na B3 Base Porto de Paranaguá, boas altas, porque é um contrato espelho, né, de Chicago. Então agosto sobe 1,69 a 24 dólares e 60 a saca, setembro 23,40, novembro 23,51 dólares por saca nesta segunda-feira. Dito isso,
Vamos às notícias da soja com o Vlamir Brandalize, que está a caminho de Rio Verde, mas deixou as suas análises gravadas para a gente. Em frente, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, vou chamar o Vlamir Brandalize para ele dizer como é que ele está vendo essa alta do mercado. Claro, ele já antecipou para a gente que isso é consequência da renúncia do Biden em concorrer às eleições contra o Trump. Veja o Brandalize. Então, sem essa redução das retenções, parece que os produtores argentinos vão vender muito pouco. Olá pessoal, é o seguinte, hoje tivemos aí. Então, sem essa redução das retenções, parece que os produtores argentinos vão vender muito pouco. Então, segue com temor aí de atender farelo aí pela Argentina, que é o maior exportador mundial. Então, esse é um peso que vai ficar marcando, né? Está tendo pouca pressão de venda. Estados Unidos também pouca pressão de venda de físico, de produtor. Então, o mercado... O que o mercado de Chicago hoje se posicionou? Ele está mostrando aí que os extremos, o spot e os futuros, estão voltando já a trabalhar na faixa dos $11. E o mais pressionado, setembro e novembro, querendo formar uma base de suporte de 10,5 para frente, né, acima. Então, semana começando bem aí, automaticamente com fundamentos, agora com mais fundamentos efetivos, porque o mercado... efetivamente ele já tinha caído muito, né? Então, o mercado tentando se firmar. Muito bem, agora sim a análise do Brandalize sobre a renúncia do Biden. Veja aí. Olá pessoal, é o seguinte, hoje tivemos aí uma mudança de rumo lá na política americana e o mercado gostou disso. Então os mercados estão otimistas com a nova situação, principalmente que o mercado gosta muito do estilo de administração dos republicanos. Não é só a questão do Trump, efetivamente. É esse sistema dos republicanos de deixar uma economia mais livre, menos impostos, girar melhor a economia. E aí as bolsas evoluíram. Então, Chicago aí gostou da notícia desse final de semana em que o Joe Biden aí acabou desistindo da campanha e da candidatura para a reeleição para presidente. Então o mercado vendo aí que agora aumenta as chances do Trump voltar à presidência americana. Então esse é um fator positivo, começando a semana com esse apelo bastante importante aí que vem da questão da candidatura, agora ficando quase único, né, o Donald Trump. E vamos ver aí quem que vai ficar, provavelmente a vice, né, Kamala Harris. E automaticamente isso traz aí uma tranquilidade um pouco maior para os republicanos. Bom, daqui a pouquinho a gente vai ter ao vivo a Carla Mendes do Notícias Agrícolas, refletindo esse momento dos preços, essa alta do farelo. E ela também vai dizer que ela fez várias entrevistas com os analistas sobre a opinião deles, né? O Vlamir acha que o mercado gostou da saída do Biden. Essa é a leitura dele, mas vamos saber. E também temos hoje ao vivo, já, o cientista político Paulo Moura, do Dextra, conosco aqui, comentando essas alterações da economia e as consequências para o mercado, né, para o produtor do meu Brasil. O que importa nesse instante é saber como é que estão andando os preços. Vou voltar para o Vlamir, porque com base no levantamento da Brandalize Consulting, ele nos mandou sua análise sobre o comportamento dos preços. Gleidson. E o mercado brasileiro? O mercado brasileiro começou a semana otimista, né? Com pressão de alta, mercado de balcão evoluiu R$2, mercado de lotes também evoluiu nos portos, R$2, R$3 melhor. Posições mais favoráveis, olha, os portos já estão acima dos 143 e na posição de outubro. O mercado de lotes também evoluindo bem. E produtor, mesmo com essa alta aí, poucos negócios nessa manhã desse primeiro dia aí dessa semana, né? Segunda-feira, ainda com poucos negócios. Vamos ver aí, mas é uma semana que vai melhorar os indicativos, está tudo indicando que vai melhorar os indicativos. Os prêmios seguem bastante favoráveis, né? Prêmios aí já indicando 150 pontos aí do vendedor aí na posição de setembro, outubro, e comprador no 110, 120 já pagando. O melhor prêmio do ano aí, cavalinho encilhado dos prêmios, né? Mas o prêmio ainda pode subir um pouco mais.
Sim, tem preços da safra nova, tudo isso dentro do nosso clube do Tempo e Dinheiro. O Vlamir está viajando, deixou todos os dados do levantamento da Brandalize Consulting, estão lá no clube do Tempo e Dinheiro. Entre lá para você ser um produtor rural mais bem informado, ver os prêmios, ver as cotações de modo geral, todas as notícias. É um grupo fechado, focado em economia e com muita informação em tempo real, administrado pelo editor experiente Giovanni Lorenzon. Então, veja os prêmios, veja todas as notícias, tudo praticamente em tempo real, nesse telefone para você entrar, ó, 199-9813-2915, 199-9813-2915, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Ao longo da programação a gente volta a mostrar o telefone do clube para você aderir e ser assinante. Vamos ver agora as cotações do milho, tem também análise dos preços por parte do Vlamir. Lá em Chicago o milho sobe bem. O setembro 3,97, o dezembro já está acima de 4,12,50, com alta de 7,75. O março 4,27 e o maio $4,37 por bushel. Vamos ver os preços aqui no Brasil, base Porto de Paranaguá, setembro R$ 60 a saca, novembro R$ 63,75, base Campinas, janeiro R$ 67,42, março R$ 70,22. O Vlamir estava esperando de 70 já na virada do mês. Vamos ver se ele não muda a opinião. Primeiramente, o Vlamir fala do comportamento do milho no mercado internacional. O mercado do milho lá em Chicago segue a mesma rotina, a mesma lógica aí da pressão da soja, né? Ele está muito apoiado na questão política americana em si, né? Por causa dessa desistência do Biden, né? Então isso acaba trazendo um apelo positivo no mercado, né? Então otimismo no mercado das commodities em geral, calmaria do mercado de dólar internacional, então isso ajuda um pouco a pressão de demanda, né? Pode ter demanda. Então hoje nós já tivemos aí um anúncio do USDA comentando a venda de 133 mil toneladas de milho americano para os mexicanos, para o México. Então, um apelo positivo aí nesse começo de semana. Também na Argentina, falando da Argentina, que é um grande exportador de milho, também muito lento os negócios. O produtor quer mais, ou quer, principalmente, ele está esperando que agora, nesse segundo semestre, o Milei corte parte das retenções para dar mais fôlego para o setor. É isso que está o mercado agindo positivamente aí nesse primeiro dia da semana aí no mercado de Chicago também. Muito bem, vamos agora, para encerrar o Brandalize, saber como é que está o reflexo disso no mercado brasileiro de milho. Brandalize. E o mercado milho também andando positivo, né? 60,5 a 62, aí as posições nos portos na posição de agosto, setembro, tem uma altinha de R$ 2, R$ 3. Provavelmente nós vamos ter uma pressão positiva na B3 também. Está na fase do mercado começar a recuperar fôlego. O mercado do milho melhorando aí internamente, onde que está acima de 62 já nos portos que nem Porto de Santos, né? O mercado é comprador no mercado interno, produtor terminando já a colheita, já perto acima de 80% a nível nacional, acima de 90% no Mato Grosso. Então vamos tendo aí uma pressão positiva nas cotações do milho aí internamente, e apoiado pelo mercado externo que paga mais, né? Está pagando um pouco mais também. Muito bem, boa viagem ao Vlamir Brandalize, rumo a Rio Verde, sudoeste goiano. E eu quero voltar a lembrar a você que precisa de todas as informações em tempo real, entre no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, editado pelo Giovanni Lorenzon. Lá você tem todas as cotações, todos os prêmios, tudo atualizado para você ser o produtor rural mais bem informado. No meu Brasil, o telefone está aí, ó, 199-9813-2915. 199-9813-2915. Seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. A Carla Mendes já está a postos lá no Notícias Agrícolas. Antes, os preços do trigo, Gleidson. Como é que está o trigo lá em Chicago nesse instante? Está bem subindo, não está explodindo, mas está subindo. Setembro, 5,47,25 o bucho do trigo para setembro. Dezembro, 5,72. O março, 5,93 dólares. O maio, 6 dólares, 0,375. Portanto, os grãos estão subindo bem. Ô Gleidson, antes de chamar a Carla, deixa eu ver como é que está em tempo real os preços nas bolsas. Em tempo real, porque estava com delay. Pois é, a soja 11,16,
1,82%, o milho 2% de alta, o trigo também 1% praticamente, o café 2% de alta, mas daí para frente as softs, açúcar e algodão caindo, o açúcar perdendo 2%, o petróleo caindo, recuando 0,48 a $78 com 26 e o ouro também recuando. Como é que está o dólar, Gleidson? Atualizando os preços. Dólar recuando, 1,21, 5,54. Tivemos também as informações hoje do Copom, Comitê de Política Monetária, aquela pesquisa que eles fazem pelo Banco Central, e nós teremos um aumento da inflação. Tudo isso lá no clube. Vejam com atenção todos os detalhes. Repito, seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil. Olha o telefone aí. Vamos agora à redação do Notícias Agrícolas, falar com a Carla Mendes. Boa tarde, Carlinha, seja bem-vinda. Boa tarde, João. Boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro que nos acompanham nessa segunda-feira. 3 assuntos básicos, mas o fundamental é a repercussão da desistência do Biden. O Vlamir Brandalize gostou, disse que o mercado gostou, porque o Trump pode melhorar os preços, etc. Esse é o mercado. Aí você ouviu outros analistas. Quais as opiniões que você tem, Carla? João, o senhor sabe que são opiniões semelhantes, porque o que nós temos agora é a possibilidade, ou o mercado entende essa possibilidade inicial de que com a desistência de Joe Biden e seja a Kamala, a decisão do Partido Democrata, o outro, o outro nome ali forte também do Partido Democrata, nós temos ali a possibilidade de uma frente um pouco mais forte para combater Donald Trump. Outros analistas afirmam que não, a saída de Joe Biden é mais uma pá de cal na corrida presidencial para os democratas. Mas, de qualquer forma, o mercado entende como vamos ter ali uma disputa talvez um pouco mais acirrada, porque Biden realmente estava muito fragilizado, nem os democratas não estavam mais apostando na sua candidatura, então nós temos a possibilidade de ter uma disputa mais acirrada, o que muda, portanto, a relação do mercado com os chineses, dos Estados Unidos, com os chineses, e o entendimento de que a demanda pelos produtos dos Estados Unidos, elas não ficam tão ameaçadas, a demanda não fica tão ameaçada quanto ficaria sob o governo de Donald Trump. E há um outro cenário ainda, né, João, que é o entendimento do mercado sobre o que a China fará no curto prazo. Então, uma situação é a relação a partir de 2025, quando um novo nome assume a Casa Branca. Seja, inclusive, Kamala Harris, né, a substituta automática de Joe Biden, ou uma volta de 180 graus com a chegada de Donald Trump. Então, esse é um cenário. Para o curto prazo, o mercado também busca entender o seguinte: diante dessa disputa e da incerteza que nós temos sobre como continuarão as relações dos Estados Unidos com a China, quanto a China vai comprar de soja para se abastecer e se garantir nesses próximos meses. E há um movimento mais intenso, de fato, do mercado chinês, dos compradores chineses, por soja norte-americana. Isso está acontecendo já algumas semanas, não só por essa incerteza, mas também por uma competitividade. O Brasil está ficando um pouco mais caro do que os Estados Unidos, há uma restrição de oferta no Brasil nesse momento, e os Estados Unidos se mostrando de fato mais competitivos. Então, a China atua um pouco mais forte no mercado americano nesse momento, o que vai ser um fator de suporte, de estímulo para as cotações em Chicago, como nós estamos vendo agora. Então, o mercado trabalha com esses dois cenários: quem assume a Casa Branca a partir do ano que vem e como ficarão as relações comerciais China-Estados Unidos, e esse cenário de mais curto prazo da China se preparando para este cenário de mais médio e longo prazo, comprando um pouco mais de soja dos Estados Unidos nesse momento. Então, a conclusão óbvia é a seguinte: como ainda não há uma certeza de uma tendência, é melhor os produtores brasileiros fazerem hedge, né? Eu sempre aconselho isso, porque sim, travou, está travado, e assim a gente vai. Mas o fato é que hoje os preços sobem, também puxado por vários fatores, um deles a ameaça de greve lá na Argentina, nos portos, isso, e o farelo subindo bem, Carlinhos. Isso mesmo, João. O farelo, até deixei minha tela de Chicago aqui aberta para atualizar para vocês no momento em que o senhor me pedisse, mas os preços estão subindo mais de 3%, os futuros do farelo negociados em Chicago. Isso vai puxar naturalmente o óleo sobe agora 2,6%, mas essa situação do farelo, ela reflete então em partes
E de fato, né, João, para o mercado de farelo, desde o momento em que a Argentina vem com uma safra regular, como é a safra 2023-24, depois daquela quebra na safra 2022-23, que foi histórica para os argentinos, eles retomam, né, eles ocupam de novo o espaço que é deles, por enquanto, de maiores exportadores globais de farelo de soja. E eles realmente ditam um pouco das regras do mercado quando o assunto é esse, né? Quando o assunto é farelo. Então, não só essa condição da ameaça da greve na Argentina, isso traz fôlego, principalmente porque os fundos estavam ali, né, bastante comprados, né, no farelo, então eles vão olhar para isso numa forma ali de tentar se equilibrar e, enfim, participar um pouco mais do mercado e ajustar suas posições, fazer esse lucro com essa alta de 3%. Mas também olham para a comercialização na Argentina, que está um pouco mais lenta agora, João, porque a questão cambial voltou a não trabalhar a favor do produtor argentino, que segura um pouco mais os seus produtos, né, evitando participar do mercado nesse momento um pouco mais incerto, por conta da questão cambial na Argentina, por conta da questão inflacionária. Então ele segura os seus produtos como uma forma de seguro, de garantia, né? Então, isso vem acontecendo já há muitos anos na Argentina, por conta desses cenários muito, muito difíceis, né, da economia e de segurança de câmbio e tudo mais. Então, essas vendas um pouco mais contidas por parte dos argentinos também ajudam a motivar essas altas, não só no farelo, mas também no óleo de soja em Chicago nessa segunda-feira. É um bom momento para se olhar os preços, para se aproveitar, mas sabendo que esses preços não remuneram, principalmente os produtores americanos. Você está dizendo isso lá no Notícias Agrícolas. Isso. Amanhã nós temos uma entrevista programada com o superintendente do IMEA, Instituto de Acompanhamento dos Preços de Economia, lá do Mato Grosso, onde eles estão dizendo que o custo da safra para o Mato Grosso, próxima safra, vai custar 52,9 sacas por hectare. Isso mesmo. Custo 52,9. É extremamente alto, então para você ter algum lucro, você terá que produzir 80 sacas, 70, será que a gente, em média, hein? Média. Lembrando que nessa conta tem também o custo dos arrendatários. É uma situação bem estreita, né, Carla? É uma situação bem estreita. O Vlamir falou comigo sobre isso. Eu fiz uma matéria bem alongada aqui no Notícias Agrícolas sobre as margens para a soja 24 e 25 no Brasil. E embora elas estejam estreitas, elas ainda existem na maior parte do Brasil produtor de soja. Isso quer dizer que são boas margens? Não, João, distante disso. O Carlos Cogo fez uma conta para nós que mostra o seguinte: no Cerrado, para quem já comprou os insumos, porque também são cenários diferentes, viu, João? O cenário de margens para quem já adquiriu seus insumos é um, para quem não adquiriu seus insumos é outro muito distante. Para quem já adquiriu seus insumos, olhando para o Cerrado do Brasil, em média, é uma margem bruta de 27%. Isso dá um retorno financeiro de cerca de $350 por hectare para o produtor brasileiro que já comprou os seus insumos em média. Nós sabemos que muitos deles vão ter margens muito menores do que essa, não dá para generalizar, porque realmente o Brasil, de proporções continentais, vai ter resultados também muito plurais em função disso. Mas fazendo essa conta rapidamente. Quando a gente olha para os produtores americanos, por exemplo, a gente está falando de um prejuízo de $150 ou um pouquinho menos que um pouco mais de $140 por hectare também com a soja 2024-25. Então, os americanos já amargam um prejuízo como esse. Só que qual é a diferença? Historicamente, quando isso acontece nos Estados Unidos, há um ajuste natural do mercado. O Cogo até usou um intervalo bastante interessante ali de estudo. De 2015 a 2019, 20, né, 2021, foi o último ciclo de baixa da soja. Nesse período, João, se deixou de cultivar nos Estados Unidos cerca de 5 milhões de hectares com soja. De 2015 a 2019 nos Estados Unidos. Coisa que aqui no Brasil não acontece, né? A gente não tem o Brasil não apresenta, se a gente olhar um gráfico de área, e nessa matéria tem também, a gente não observa uma redução tão significativa de área. Então, sim, para os americanos já é uma outra realidade de preços, né? Uma outra realidade de margem de retorno financeiro. Para o Brasil, você tem uma situação realmente muito ajustada, o IMEA vai detalhar isso para vocês amanhã, e a gente vai
o Paraná uma situação, para Goiás é outra situação, e essas margens vão passar também, João, além dessa questão da produtividade, que é algo que o Vlamir falou e o Kogo falou, né? Ambos trouxeram a importância de se garantir uma boa produtividade. Nós temos também as questões logísticas. Então, a despesa logística do produtor brasileiro, ela é crescente e isso diminui a sua competitividade. Ainda assim, conseguimos nos garantir como os maiores exportadores globais de soja. E vamos fechar mais um ano com bons volumes. Mas essa questão logística, ela tira muito da margem do produtor. Então, João, sim, é um ano estreito, mas é um ano de fazer conta, ter um plano de estratégia, um plano de ação bem definido, de acordo com a sua realidade, com a sua situação, ali respeitando a sua regionalidade, né? É um ano de ajuste fino, Carla. Agora, para encerrar, para quem está chegando agora, fazendo o entendimento dessa alta dos preços, é um reflexo da corrida presidencial norte-americana, o Biden desistindo. Aí tem opiniões para todos os gostos, né? Um acha que é bom porque o Trump, o outro acha bom porque vem a Kamala Harris e tal, é mais progressista. Isso. O fato é que os chineses, né, que negociam há mais de 5 séculos, são os principais negociadores do planeta, estão comprando soja, aproveitando os preços baixos agora e ficando a cavaleiro se houver alguma possibilidade de sanção por parte do Trump, né, Carla? Exatamente, João. Em suma, é isso. Por isso que nós temos esses dois cenários. E os chineses, eles sabem, né, que por mais que Kamala Harris assuma, ou Donald Trump, ou um outro candidato ainda do Partido Democrata, eles vão ter que comprar eventuais volumes de soja, como aconteceu lá em 2018, que foi quando houve a grande consolidação da mudança da dinâmica global do mercado de soja. Ela se deu lá em 2018, quando houve a guerra comercial entre China e Estados Unidos. Mesmo assim, os mínimos volumes que eram necessários ser comprados, né, nos Estados Unidos, mesmo taxados, eles vinham sendo comprados. Então, o entendimento dos chineses é esse, né? Enquanto não aumentou a tarifação sobre essa operação, eu vou me valer ainda dessa soja americana, que nesse momento é uma soja mais barata e faz sentido aqui para a minha estratégia. Mas já eles se voltam de novo, né, para a nossa soja aqui no Brasil e continuam comprando soja brasileira, né? Quem ainda está atuando bastante nesse mercado americano é a Sinograin, que é a gestora ali das reservas estatais, mas as esmagadoras privadas chinesas, elas olham com mais carinho para a soja brasileira. Então, sim, João, eles são os maiores negociadores do mundo e eles estão olhando para tudo isso que pode acontecer. Muito bem, Carla Mendes, muito obrigado pela sua participação. A gente renova a sugestão aos nossos amigos telespectadores: seja o produtor rural mais bem informado do meu Brasil, entre lá no Notícias Agrícolas para apreciar e acompanhar o trabalho da Carla Mendes. Obrigado, Carlinha. Vamos em frente. Obrigado, senhor João. Obrigado, audiência do Tempo e Dinheiro. Precisando de mim, é só chamar. Muito bem. Vou devolver aqui o comando para a Karina Botião, porque tem muitas informações. Lembrando, viu, Karina, que daqui a pouco o Paulo Moura, analista, cientista político, vai analisar essa desistência do Biden e as opiniões contraditórias que nós estamos observando no mercado ainda hoje. Obrigado, Karina. Vamos em frente. Vamos em frente, João. Obrigada, Carla, pelas informações. Eu sigo agora com os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Vamos aos preços, sempre com base no levantamento CPEA-Exalc-USP. A gente começa com a média do leite Brasil, o litro R$ 2,71 com 14. A batata padrão Ágata especial ao beneficiador, saco com 25 quilos em Itapetininga, R$ 137,50. A cenoura inverno A lavada ao beneficiador, caixa com 20 dúzias, Brasília e região R$ 17,50. Tomate italiano 3A no atacado, caixa com 20 quilos em Campinas, R$ 70,00. E a laranja pera in natura ao produtor, caixa com 40 quilos e 800 em São Paulo, R$ 91,51. Eu vou agora com o Sérgio Braga para a gente saber dos preços do café nessa segunda. Sérgio. Um ajuste para o lado positivo, depois da oscilação, volatilidade na semana passada. Todos sabem que há preocupações no mercado internacional com a origem ou com a safra no Vietnã, mas a safra aqui já avança bem e caminha praticamente para a finalização em algumas regiões produtoras. De qualquer forma, o mercado hoje abre a semana
essa semana decisiva nas negociações do mês de julho, em alta em Nova York e alta também na Bolsa de Londres. Londres agora fechou praticamente com alta de 1,10%, ajuste finalzinho, tá a poucos segundos do final, alta de 1,13% a 4.572,50. Faltando alguns minutinhos apenas, 3 minutinhos para o fechamento positivo para o café robusta na Bolsa de Londres, repetindo, a alta de 0,99% a 4.570 dólares por tonelada. No mercado do Arábica, nós temos Nova York com alta também, está aí 243,45, o café sobe no vencimento mais curto 2,21%, ajuste positivo, portanto, o café Arábica em Nova York. O mercado agora acompanha também posição por posição, vencimento a setembro, 243 dólares, ou 243 centes de dólar por libra peso, 2 dólares e 43, repetindo, setembro sobe 2,02%. Dezembro, 241,40, alta de 1,99, março, 239,55, alta de 1,96 e o maio, 236,55, 1,98 de alta. B3, temos negociações também com sacas, aí sim, em dólares, 299 dólares mais 5, o setembro sobe 2%, o dezembro, saca de café na B3, 294 dólares e 65, alta de 2,31%. Até a última sexta-feira, o indicador CPEA-Exalc para o café, referência aqui em São Paulo, Arábica, subiu 4,33% no acumulado desse mês de julho, fechou a R$ 1.430,13, equivalente a 255 dólares e 43. E o café robusto, o Conilon na bolsa, também segundo indicador, lá na média, referência do Espírito Santo, a R$ 1.279,61, alta acumulada no mês de 4,67%. Sexta-feira, o equivalente a 228 dólares e 54. Portanto, o café segue numa abertura, ou pelo menos na abertura dessa semana, do lado positivo, ajuste positivo para o café, portanto, Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho a gente volta para falar de pecuária. Mas agora é hora da gente se informar sobre o mercado da mandioca nessa segunda-feira, com Fábio Isaías Felipe, um apoio do Simp e da ABAN. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp e ABAN. Olá, vamos às últimas atualizações sobre o mercado da mandioca na semana passada. Bom, o que tivemos foi de fato uma melhora nas condições de clima e nesse sentido os produtores priorizaram as atividades relacionadas ao plantio. Então, assim, houve avanço da separação de manivas, material de plantio, houve também preparo de solos e até mesmo o semeio em algumas áreas, né? Então essa de fato foi a prioridade de muitos produtores e sendo assim deixaram de se avançar com a colheita. Somado a isso, tem-se também uma menor disponibilidade de raízes com mais de um ano e produtores não têm visto viabilidade na colheita de raízes mais novas, principalmente em razão da produtividade agrícola menor. E assim, a oferta de raízes ficou abaixo das expectativas para o período. Muito embora tenha aumentado em relação à semana passada, a ociosidade ainda foi elevada, superando 50% da capacidade instalada. E assim, o preço médio subiu 1,2% na semana passada, sendo a sexta alta consecutiva. Então, o preço médio apurado pelo CPEA chegou a 83 centavos por grama, o que equivale a R$ 478,51 por tonelada. No Mato Grosso do Sul, nós tivemos a alta mais significativa de 3,8% e a média alcançou 80 centavos por grama, ou R$ 462,40 por tonelada. No Oeste Paulista, a valorização semanal foi de 1,3%, com o preço médio em 75 centavos por grama, equivalente a R$ 435,13 por tonelada. Já no Paraná, a alta foi de apenas 0,75%,
Porém, tem-se um maior preço dentre as regiões que nós acompanhamos. A média do Paraná chegou a 86 centavos por grama ou R$ 497 por tonelada. Chama a atenção também que o rendimento de amido tem sido menor nesse ano. A média da semana passada caiu 1,6%, sendo 11% menor que a do mesmo período do ano passado. E isso também é um fator determinante para a tomada de decisão de colheita por parte dos agricultores. Bom, o ponto é que daqui para frente o clima, novamente, ele começa a ser determinante também na tomada de decisão de colheita, muito embora deve-se ter uma situação normalizada. Mas essa menor disponibilidade de raízes de segundo ciclo deve seguir bastante importante nos próximos períodos, determinando a oferta. Trazemos mais informações em breve. Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAM, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. Mais uma vez, muito obrigada. As informações do Fábio Isaías Felipe, sempre com a gente aqui, todas as segundas e quartas-feiras, falando sobre o mercado da mandioca. Agora tem um bate-papo de João Batista com Paulo Moura, portanto, João, é com você. Muito bem. Karina, obrigado. Eu vou chamar o professor Paulo Moura, cientista político do Dextra, nosso parceiro aqui do Tempo e Dinheiro. Professor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, João. Boa tarde aos amigos do Tempo e Dinheiro. Estava com saudades. Pois é, eu também. Certamente a nossa audiência também. Professor Paulo, a sua presença aqui é muito importante porque hoje nós temos, até fizemos um editorial sobre isso, né? Que é o Tribunal Superior de Opiniões. Todo mundo tem opinião sobre o que vai acontecer com a economia, na eleição americana, etc. E é importante te ouvir porque eu sei que você tem acompanhando as pesquisas de opinião dos eleitores americanos. É disso que se trata. O que as pesquisas estão dizendo, professor? Olha, João, a eleição americana, ela tem como característica central, independente da mudança de candidato, a cristalização de posições de eleitores à esquerda e à direita. Com o atentado e a convenção republicana, o Trump tinha aberto uma diferença de 5 pontos sobre o Biden. Mas antes disso, as eleições davam diferenças muito pequenas, 2, 3 pontos para o Trump, de vez em quando empate técnico, raras pesquisas mostrando o Biden um pontinho à frente, né? Mas a característica que não mudou da eleição é exatamente a cristalização de posições da esquerda e à direita. Um contingente muito pequeno de eleitores vai definir o resultado da eleição. E isso não mudou. Com a mudança de candidatos, né, as pesquisas anteriores à mudança mostravam a Kamala Harris pouco atrás do Trump também, mas pouco, 2 pontos, 1 ponto atrás, dependendo do instituto, né? A grande questão é que assim, a mudança de candidato ela gera outra eleição. As variáveis da disputa, o discurso, as narrativas, a guerra de imagens, a guerra de argumentos, tem que ser outra a partir daqui. E se até agora a pauta do debate eleitoral era o atentado contra o Trump, a partir de agora a pauta é a mudança do candidato democrata, né? Então, embora não esteja definido que é a Kamala Harris, há praticamente um consenso em torno disso. A discussão não é quem será o candidato, mas é quem será o vice da Kamala Harris. E a rapidez e a unidade do Partido Democrata nessa definição são importantes para o desempenho da Kamala no enfrentamento ao Trump daqui para frente. Ainda não saíram pesquisas posteriores à desistência do Biden, né? Elas devem sair daqui para frente para acompanhar, mas eu não acredito que haja um favoritismo evidente para um dos dois lados. A eleição continua acirrada, continua difícil,
com uma diferença muito pequena neste momento ainda pró-Trump, e com a definição cabendo aos eleitores dos chamados estados pêndulo, né? Tá, o que a gente percebe, então, professor, é que a população americana, opinião pública, está dividida, né? Não tem, assim, uma grande força de um lado para o Trump ou contra, não. Está meio 50%, né? Meio, como você está dizendo, a diferença de 2 pontos, a gente pode chegar a correr o risco de ter mais uma progressista, um esquerdista comandando a maior nação do planeta, professor? A prudência recomenda que sim, que é um risco que existe, né? Embora todas as pesquisas vinham até agora mostrando o favoritismo do Trump, o fato é que um dos fatores que causavam esse favoritismo era um certo desânimo das bases do Partido Democrata com o Biden em função da sua condição, né? Da idade, do desempenho péssimo no debate da CNN, e a troca de candidato injeta algum ânimo ali, alguma esperança nova. Então, os olhos agora, a pauta da mídia agora toda é dedicada à questão da maneira como o Partido Democrata vai formalizar a nova candidatura, a escolha do vice e as expectativas para saber qual o discurso, né? Como a Kamala Harris vem e como o Trump vai lidar com uma nova adversária. Bom, eu conversei com a Carla Mendes agora a respeito das consequências para os produtores brasileiros dessa eleição. O fato é que a China está comprando soja agora, lá em Chicago, os preços estão subindo quase 30 pontos lá para novembro, com uma dedução óbvia de que os chineses sabem fazer negócio, estão aproveitando os preços baixos e garantindo o abastecimento de materiais básicos, de produtos básicos para a sobrevivência da sociedade deles. Esse é um ponto. Agora, para nós aqui no Brasil, em termos de influência do Biden ou da Kamala Harris aqui sobre os brasileiros, professor, como é que você vê isso, as consequências para nós? Olha, João, assim, eu não vou me atrever a incursionar sobre o terreno da moeda, né, do dólar, porque é um terreno que mesmo os economistas são muito cuidadosos nesse sentido. Então, acompanhando o que os economistas dizem, há uma expectativa, eventualmente, de, nos próximos meses, haver redução da taxa de juros nos Estados Unidos, o que, de certa forma, deve provocar alterações no mercado do dólar, né? Isso, em tese, favorece a entrada de dólares em outros mercados, com a queda da taxa de juros não é muito significativa a ponto de tornar o mercado americano, os títulos da dívida pública americana desinteressantes, né? Mas é algo que pode interferir no curso dos acontecimentos. O grande problema do Brasil, que tem provocado uma redução do valor do real, o que favorece as nossas exportações, são as contas públicas brasileiras e não o mercado americano, né? Embora o fator internacional não possa ser desconsiderado, eu acredito que no próximo período nós vamos assistir um descrédito desse suposto corte de gastos anunciado pelo Lula. Os economistas têm dito que é um corte de gastos insuficiente para o tamanho do rombo produzido por este governo. O mercado deu uma aliviada nas tensões em função do anúncio do corte, mas a insuficiência do corte vai se impor daqui para frente, né? E acredito que o que a gente tem assistido aí, que é uma desvalorização do real, uma alta do dólar, queda na bolsa, deve reaparecer no horizonte imediato aí para frente, né? Do ponto de vista do posicionamento dos governantes, o Trump ele é mais protecionista, né? Ele é mais fechador de mercado, digamos assim. O Make America Great Again, né? O movimento MAGA que ele representa, mas é um movimento protecionista muito mais em relação à indústria, a atração da indústria americana que fugiu para a China, depois fugiu para o México, de volta para os Estados Unidos, do que propriamente alguma coisa que afete
o mercado de commodities agrícolas, né? Então, eu acho que, do ponto de vista do interesse do agro brasileiro, o que pesa mais é o lado conservador, é o lado político, né? O agro brasileiro é conservador em relação à política brasileira e é conservador em relação à política americana. Eu acredito que as pessoas que torcem pelo presidente Bolsonaro estão torcendo pelo Trump nos Estados Unidos, até pela interferência que eventualmente o Trump pode ter na influência sobre o governo brasileiro para reverter certas posições autoritárias que têm sido tomadas contra os conservadores, né? Mas não acredito que isso provoque grandes alterações do ponto de vista das relações de mercado entre Brasil e os Estados Unidos, no que diz respeito aos interesses do agro. Olhando o aspecto aqui dentro do Brasil, por exemplo, o Bolsonaro continua arrastando multidões. Sábado lá em Niterói, um monte de gente, né, querendo que ele volte. Então essa é uma perspectiva. Hoje a pesquisa Focus, que é feita pelo Banco Central com os agentes do mercado financeiro, mostram que o nosso PIB até vai crescer um pouco, mas o que está crescendo forte é a inflação, ou seja, essa economia que nós estamos vivenciando com o Lula vai prejudicar fortemente os mais pobres. Qual é a sua opinião, então, sobre a economia que nós estamos vivenciando? No fundo, né, professor Paulo, tudo isso que nós estamos vendo, a gente vai até falar sobre os memes, é tentar desviar a atenção do principal, que é aquilo que nós sabemos em campanha, em política, que numa corrida eleitoral o que importa é a economia, né? Isso que é o que importa. Na verdade, João, as pesquisas mais recentes mostram uma leve melhora na popularidade de Lula, mas é uma melhora provocada por modificações na postura do Lula, né? Quer dizer, o que causou a queda de popularidade do Lula na sequência de pesquisas anteriores a essas últimas que saíram? As declarações do Lula a favor do Hamas e contra Israel, as declarações do Lula a favor do Putin e contra a Ucrânia, e a inflação de alimentos, né? E acredito que nós vamos ter que ver agora como é que impacta a questão dos combustíveis, que em vários estados do Brasil a gasolina já está acima de R$6. Aqui no Rio Grande do Sul ainda está um pouquinho abaixo, mas já há postos em que ela aparece beirando os R$6. Então o Lula ele mudou de discurso em relação à Ucrânia e a Israel. Ele passou a dizer que é a favor da paz, né? Tem as declarações dele sobre a Venezuela também. Ele andou dando umas declarações de meio de que pressionando a Venezuela a fazer eleições isentas. Vamos ver como é que o Lula vai se posicionar agora com a eleição que está vindo aí. As pesquisas mostram a possibilidade da oposição vencer, mas eu não acredito. Acho que a eleição está viciada, está completamente controlada pelo regime e que o Maduro deve sair das urnas, entre aspas, né, como vencedor. E então essa inflexão no discurso do Lula reduziu o potencial de atrito dele com a opinião pública, né? E vamos ver como essa questão da inflação vai pesar, porque a inflação de curto prazo ela teve até uma pequena redução na velocidade de crescimento, ela continua crescendo. O que o mercado está projetando é a inflação futura, né? A inflação para o período imediatamente subsequente da conjuntura, lembrando que na virada do ano tem mudança da diretoria do Banco Central e entra no Banco Central um presidente indicado pelo Lula, né? E não sabemos como o Banco Central vai lidar com a questão do combate à inflação. A inflação só não está pior no Brasil graças à gestão de Roberto Campos Neto no Banco Central. E pelo menos na última decisão do Banco Central, eles pararam de reduzir a taxa de juros exatamente por causa dessa projeção de elevação da inflação. Então, sim, a inflação pesa no bolso, né? A esquerda ela não dá muita bola para a inflação, desde que acha algum tipo de crescimento econômico. É a combinação que nós estamos vendo, um modesto crescimento do PIB e uma ameaça de crescimento inflacionário. E o que a gente percebeu, pelo menos nas pesquisas anteriores, é que esses dois fatores estavam pesando na popularidade do Lula, que vinha em queda, né? Então, parte do discurso do Lula
foi corrigido para parar de entrar em colisão com a opinião pública no que diz respeito à Venezuela, no que diz respeito à Ucrânia e no que diz respeito a Israel, mas a inflação continua aí e agora vamos ter que ver como é que impacta sobre a imagem do governo essa enxurrada de memes aí sobre a questão dos impostos, que é algo que pegou, né? A opinião pública está percebendo a voracidade fiscal desse governo e é possível que essa avalanche de memes se reflita nas pesquisas imediatamente à frente. Pois é, até a Folha, né, que passa o pano para o governo Lula, defende o governo Lula escancaradamente, hoje está reconhecendo que essa avalanche de memes pegou até a oposição mesmo, até os esquerdistas entraram na onda, porque é fazer graça, fazer memes, né? Então tem esse título aí, como nasce e cresce o meme Taxade, né? Olha aí, pegaram até o Zé do Taxão como exemplo, e isso se propagou pela mídia social. Por isso que a gente ouve vozes da esquerda, do governo, querendo controlar a mídia, né, professor? É isso, João. Eu li essa matéria, ela está interessante. Na verdade, a questão do carimbo de Taxade, ela já nasceu ano passado, né? Mas ela colou agora quando as pessoas foram fazer as suas comprinhas nos sites chineses e as compras vieram com os impostos. Então, é uma camada popular da sociedade brasileira que faz compras nesses sites chineses e aí o apelido pegou novamente em função do fato de que as pessoas começaram a constatar o impacto da taxação das compras nos sites chineses, né? Mas é uma onda de taxações, na verdade, há um conjunto de aumentos de impostos provocados por esse governo para cobrir o rombo que ele mesmo causou. Agora mesmo, se não for resolvida a questão da desoneração da folha de pagamento, eles estão falando em aumentar a contribuição social sobre o lucro líquido das empresas, especialmente dos bancos, que é mais uma taxação, dentre as tantas que o governo provocou. A volta do ICMS dos combustíveis está entre elas, e é por isso que a gasolina está subindo, né? Então, é possível que isso impacte a popularidade do governo. Só para complementar, pegar a opinião do Miguel Zonzin Neto. Já renovei meus investimentos em dólar. Para encerrar, professor, sua perspectiva de economia política e o Brasil, qual é para os próximos meses? Olha, João, nós temos daqui a pouquinho eleições aí adiante, né? E 6 de outubro é a eleição no primeiro turno, 27 de outubro no segundo turno, eleições municipais. Há uma tendência muito grande de reeleição, o que não é bom para o PT, porque na eleição passada de 2020 o PT sofreu uma grande derrota, né? Foram eleitos muitos prefeitos de centro-direita, do centrão de direita, além de prefeitos de direita. Há uma expectativa que permanece de uma onda de vitórias de candidatos a prefeito do PL e desses partidos do centrão, mas do centrão mais para a direita, né? E isso não mudou, ainda que eventualmente a avaliação do Lula possa oscilar alguns pontinhos percentuais nas pesquisas em função dessas manobras de marketing aí, da calibragem da linguagem do Lula. Isso não muda a minha avaliação, e é praticamente um consenso no mercado de que as urnas da eleição municipal devem se abrir com uma grande vitória da direita, né? O PT deve dar uma crescida por causa da presença na máquina. Depois do PL é o partido com mais fundo eleitoral, a situação deles em função da presença na máquina federal, da possibilidade da liberação das emendas que estão sendo liberadas à torto à direita aí. O PT pode dar uma crescida, mas não altera a minha avaliação de que a direita vai sair das eleições municipais como a grande vitoriosa. Ok, Paulo Moura, muito obrigado pela sua presença. Esperamos contar algumas vezes contigo aqui no nosso Tempo e Dinheiro. Obrigado, meu amigo. Grande abraço, João. Estou à disposição aí. Quando quiser, é só chamar. Muito bem. Olha, as notícias se sucedem. Está entrando uma notícia longa aqui da Folha de São Paulo, dizendo que um primo e sócio do ministro Alexandre Silveira, de Minas e Energia, ganhou uma área para ele pesquisar diamantes lá na região de Guarda-Mor, Minas Gerais, 545 quilômetros de Belo Horizonte. E isso tudo é mais uma notícia
que leva à desconfiança sobre corrupção no governo, e a gente vai acompanhar. Karina Botião. Obrigada, João Batista. Eu vou falar agora do nosso doutor Sementes, doutor Alexandre Gazola, que hoje está explicando a importância de um manejo bem feito da palha, seja sobre a soja ou culturas subsequentes. Só que mais detalhes a gente acompanha agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Destacar a importância da palha dentro do sistema de produção. Falamos aqui de Catanduvas, Paraná, destacar como é importante a palha no sistema de produção, mas sempre uma palha bem manejada, bem estabelecida, visando proteção aí durante o plantio da soja ou o próprio plantio da cultura subsequente. Agora, do grande viés Paraná, estamos falando de soja, né? Aqui a gente tem duas realidades, uma lavoura de trigo, floração e enchimento de grão, e aqui nós temos uma lavoura que foi colhido o milho, esperando aí com certeza o plantio de uma soja, que é o grande cultura aí, a principal cultura aqui no estado do Paraná. Então o que a gente traz sempre dentro do sistema? A palha é um protetor contra uma chuva pesada, a palha é um protetor contra altas temperaturas. Então o que a gente precisa sempre pensar? Colocar a semente no solo, profundidade correta, com disponibilidade de água, com temperatura e com ar no solo. Com isso, desde que nós tenhamos uma boa plantabilidade, lembrando que plantabilidade é distribuir plantas, vamos ter uma emergência uniforme e uma formação de stand de plantas fortes e produtivas, né? Esse é o nosso grande objetivo dentro desse processo. Mas o que a gente precisa lembrar é que essa palha, ela não deve agir como um limitador. Quando ela age como um limitador? Quando eu envelopo a semente na palha, ou a palha limita o máximo contato da semente com o solo. Então são esses aspectos que a gente precisa lembrar. E como as nossas plantadeiras têm muitos sensores, o que a gente precisa pensar também? Que essa cana de milho, se possível o produtor manejar ela com rolo-faca, evita dela atingir um sensor, acabar quebrando um sensor, que venha a não identificar a dinâmica de plantio, ou mesmo essa cana de milho aqui que ficou da colheita, agir no sentido de levantar a linha de plantio e alterar a profundidade aí entre as linhas, então gerar um ambiente que não é o padrão, não é o que a gente busca. Então sempre importante, se possível, passar um rolo-faca, uma grade, algo para nivelar e acomodar essa palha. Vai te facilitar o plantio, vai reduzir o risco de pegar um sensor da máquina e também de movimentar verticalmente a linha e expor sementes ao solo, ou mesmo limitar ao máximo o contato solo-sementes. Então, as principais dicas dentro do manejo de estabelecimento da cultura da soja, mas também como manejo para altas produtividades. Grande abraço! Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. E agora vamos com o quadro Agrofinanças. Giovanni Lorenzon destacando o seguinte: LCAs e LCIs, volta da liquidez e das emissões na mira da Câmara. Agora no quadro Agrofinanças. Olá, amigos. Agrofinanças abrindo a semana. Em fevereiro, o Conselho Monetário Nacional promoveu mudanças nas regras das LCAs e LCIs, as letras de crédito do agronegócio e letras de crédito imobiliário. Além de endurecer no lastro das emissões, ele também promoveu mudanças na liquidez. As LCAs, por exemplo, o prazo de resgate de 90 dias foi para 9 meses e as LCIs de 90 dias para 12 meses. O grande estímulo das LCAs e LCIs, além da isenção de imposto de renda, era a liquidez. Você podia
comprar um título desse e fazer negócio e resgatar, e ainda por cima com possibilidade de vender no mercado secundário ainda antes desse prazo de resgate, que era curto. Mas o governo endureceu, porque achava que, além do desvirtuamento do lastro, também o prazo muito curto não fazia com que essas emissões fossem direcionadas para os dois setores, né, o agronegócio e o setor imobiliário. Com tudo isso, ocasionou uma baixa bem expressiva nas emissões, porque também os investidores perderam um pouco do estímulo, né? Já que, como falamos, o prazo de resgate, a liquidez, era muito importante. Mas agora há um projeto de lei na Câmara, o 952/24, que está tentando mudar isso para 90 dias de resgate para os dois, tanto LCIs quanto LCAs. E isso pode fazer com que, se aprovado e passando também pelo Senado, volte às regras um pouco mais brandas, inclusive, do que era antes, fazendo com que o mercado volte a ser estimulado, né? Por hora, os investidores migraram até para debêntures, por exemplo, um pouco também para CDBs, né? E o dinheiro, os recursos que estariam indo pelas LCAs e pelas LCIs para o setor agro e para o setor imobiliário encurtaram. Então, esse projeto de lei do deputado Anderson Pinto, do MDB do Pará, tenta reparar essa situação e que pode ser favorável para o setor produtivo e também para os investidores. Agrofinança fica por aqui, uma ótima semana a todos. Muito obrigada, Giovanni, pela sua contribuição aqui com a gente. Eu vou agora com as notícias da pecuária, com Sérgio Braga. A semana começa com cotações do lado positivo, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro lá na B3, é o que a gente vai observar rapidamente. B3 nesse momento, aliás, inverteu mão, desculpe, o mercado físico sim segue descolado das negociações, repetindo, portanto, a semana começa com o mercado futuro do lado negativo, o mercado físico do lado positivo. Tá aí, julho a R$ 231,05 mais 5 centavos, agosto a R$ 233,80, setembro R$ 234,65, o outubro R$ 239, portanto, voltou abaixo dos R$ 240 por arroba. Boi gordo CPEA na última sexta-feira, um recuo de 0,19%, com a arroba negociada em São Paulo, referência a 232,30. Lembrando que bezerro, nas referências também do CPEA, na sexta-feira teve valorização, aliás, queda, né, no acumulado até mês de julho, 0,94%. O bezerro a R$ 2.017,61 por cabeça, média CPEA Mato Grosso do Sul. E o boi gordo, com essa referência, 232,30, mesmo com 0,19% de queda, acumulou uma alta de 13,18% no mercado pelo indicador CPEA. Bom, quanto ao mercado físico, aí estão algumas praças, segundo a apuração feita pelo indicador da Tagro, 228,45 a média de São Paulo, Bahia 205,60, Minas Gerais 222,15, Goiás 218,40, boi comum a prazo. Próxima tela, mais 4 praças de comercialização. Nós temos Mato Grosso do Sul, a média do estado, 222,64, MT 210,66, Pará 203,46 por arroba, e também o Tocantins a 205 mais 9 centavos, também arroba prazo, segundo indicador da Tagro. Bom, conosco hoje o Felipe Fabre, da Scott Consultoria, comenta a abertura do mercado dessa semana e também perspectiva para os próximos dias. Olá, Felipe. Olá, Felipe Fabre, zootecnista e analista de mercado aqui da Scott Consultoria.
e eu estou aqui hoje para falar a respeito do mercado do boi gordo, mercado que trabalhou firme na primeira quinzena de julho, e apresentar as expectativas para o curto prazo. Mas antes da gente falar a respeito do mercado do boi e suas expectativas, eu tenho um lembrete a todos vocês que nos acompanham que o encontro de intensificação de pastagens ocorrerá nos dias 25 e 26 de setembro de 2024, lá no Centro de Eventos do Ribeirão Shopping, e nós estamos na última semana deste lote. Então, semana que vem os preços sofrerão uma correção. Então, para aproveitar o momento, você pode acessar encontros.scottconsultoria.com.br. Lá você vai ter todas as informações a respeito do evento e também os preços que estão sendo praticados e como adquirir o seu ingresso. Espero todos vocês por lá, pessoal. Aproveitar também para convidá-los a seguir monitorando ou seguir acompanhando a nossa pesquisa expedicionária. O Confina Brasil está passando hoje por Mato Grosso e vem trazendo tudo o que há de inovação na terminação intensiva de bovinos aqui no Brasil e também as melhores práticas, as melhores conjunturas e perspectivas com relação a esse setor que é recente no nosso país. Para maiores informações, acesse confinabrasil.com. Vamos lá, vamos falar de mercado agora, né? As expectativas com relação ao mercado do boi gordo. Hoje, quinta-feira, dia 18 de julho de 2024, o mercado abriu em alta. Estamos falando de incremento para todas as categorias destinadas ao abate na Praça de São Paulo. Houve um aumento de R$ 5,00 para o preço da arroba do boi gordo, o boi comum, né? R$ 3,00 para a cotação do boi China, alta aí de R$ 3,00 também para a novilha gorda e um aumento de R$ 2,00 por arroba para a vaca gorda. O mercado tem operado com um quadro de preços firmes desde o final de junho de 2024 e nessa primeira quinzena do mês o quadro não foi diferente. Os negócios hoje aqui em São Paulo ocorrem a R$ 230,00 por arroba para o boi China. Para o boi comum, a gente tem atualização e comentário completo do Felipe Fabre, da Scott Consultoria, você acompanha também no site e também nos cortes aqui do Tempo e Dinheiro. Bom, muitas informações nessa abertura de semana, também com uma informação muito importante sobre o caso de Newcastle, a doença em granja de aves, um caso lá no Rio Grande do Sul que provocou o alto embargo das exportações de carne de frango, ovos, e hoje o Ministério da Agricultura descartou mais 3 casos potenciais da doença de Newcastle em aves do Rio Grande do Sul. Portanto, estão descartados, deixar bem claro isso aqui, segundo o Ministério da Agricultura, mais 3 potenciais casos da doença em Newcastle. Foram feitas análises, os exames, e esses casos não foram confirmados. Portanto, está aí a atualização sobre essa doença nas granjas, ou numa granja apenas lá do Rio Grande do Sul, que provocou o alto embargo das exportações de carnes e ovos do Brasil, principalmente do Rio Grande do Sul, aliás, do Rio Grande do Sul. São essas informações sobre a pecuária. Eu volto com você e temos uma longa semana pela frente. Karina Botião. É isso aí, Sérgio Braga. Com certeza a gente continua monitorando esses casos, né, das doenças descartadas e também outras informações da pecuária e mais informações do agronegócio. Muito obrigada, boa semana para você. Mais algum recado hoje? Por enquanto é só. A gente está tentando fechar aqui ou aguardando a confirmação de algumas entrevistas por clube de assinantes. Aliás, fazer esse convite, né, Carlinha? Eu deixo para você convidar todos que nos acompanham para ingressar no clube de assinantes do TID, né? É isso aí. Se você ainda não faz parte, quer ter acesso a entrevistas como essas do Sérgio Braga, do Giovanni Lorenzon, informações do João Batista todos os dias em tempo real, seja um assinante do Clube do TID. 19 998 13 29 15 e você se torna o produtor rural mais bem informado desse nosso Brasil. Muito obrigada por você estar com a gente mais um dia. Uma ótima tarde para você. Amanhã a gente está de volta com muito mais informação. Tchau, tchau.